Nós vamos bater um papo agora com o Ivan Freitas, um dos principais responsáveis por esse evento que está rolando aqui no MIS. Ele foi o curador desse evento, né? O Ivan é um dos maiores entendedores de quadrinhos no Brasil, sócio da Chiaro Escuro, uma agência que faz organizações de eventos como a Comic Con, né? E também é um dos maiores colecionadores de quadrinhos no Brasil. Ivan, você traz uma grande experiência, assim, ao longo dos seus mais de 20 anos de atuação na área de quadrinhos, né? Então eu queria, antes de a gente falar do evento, queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, como foi, né, seu início, até chegar nessa invejável coleção de quadrinhos que você tem hoje. A minha coleção começou, e a minha relação com quadrinhos também, acontece com a maior parte das pessoas, quando eu era bem pequeno. A primeira revista que eu comprei, que comecei a colecionar de fato, eu tinha 12 anos. Era uma edição de Heróis em Ação, da editora Abril, que na época era uma revista de antologia que publicava quadrinhos da DC Comics. Isso em 1985, janeiro de 85. E eu comprei essa revista, estava na metade de uma história, e eu quis saber o que tinha acontecido antes, o que ia acontecer depois, e comecei a colecionar regularmente. A minha relação com quadrinhos começou aí, e ela foi evoluindo com o tempo. As edições nacionais, depois as edições importadas. Na época tinha um delay muito grande, né, entre o que saía lá fora e o que saía aqui, de vários anos. Hoje isso já foi bastante encurtado. Na época demorava realmente bastante. E depois sketches, desenhos originais, até chegar num acervo muito grande. Parte dele está aqui, aqui no MIS, na exposição Quadrinhos. Mas a minha relação com quadrinhos durante muito tempo foi como hobby mesmo. Então eu fazia isso e colecionava como hobby. E enquanto eu construí uma carreira na área de marketing, trabalhando em várias empresas. Até que em 2013 eu resolvi unificar as duas coisas. Então eu saí do mercado corporativo e fui abrir duas empresas. Uma é a Chiaroscuro Studios, que é uma empresa de agenciamento de quadrinistas, e a outra na época foi a CCXP. Mas eu já vinha atuando como produtor cultural e fazendo exposições desde 8 anos antes. Eu fiz exposições aqui em São Paulo, mas também em Belo Horizonte. Né? Eu era um dos curadores do FIC. Fiz 4 exposições para o FIC e também ajudei na ida de quadrinistas estrangeiros para o festival. Eu vi, inclusive, o Asa, né, presente. Né? Ele foi um dos convidados de uma das primeiras edições do FIC, quando ainda era Bienal de Quadrinhos. E eu entrei em 2007. Então foram 4 edições do evento desde então, 7, 9, 11 e 13. E nessas edições eu fiz 4 exposições que renderam 3 troféus HQ Mix de melhor exposição. Legal. E assim, mesmo com toda essa experiência, tal, né, como foi assim aceitar o desafio de ser curador, né, desse evento assim? Quais foram os principais obstáculos, desafios que você encontrou assim? O que eu trouxe para o MIS, na primeira conversa que eu tive com eles, foi uma ideia de uma exposição bem fechada, era algo com um tema bem específico. O MIS me chamou logo em seguida com uma contraproposta. Eles queriam fazer uma exposição mais ampla, que falasse de quadrinhos de uma forma geral, mas me deixaram à vontade para fazer o recorte. E o recorte que eu fiz, como eu costumo dizer, foi não ter recorte. A ideia era, que eu apresentei, que eles toparam, foi de falar de histórias em quadrinhos de uma forma geral. Faltava no Brasil uma ampla retrospectiva de histórias em quadrinhos, de uma visão muito ampla mesmo da mídia quadrinhos. Para que não fosse especificamente sobre super-heróis, o quadrinho americano, o quadrinho brasileiro, mas que fosse de tudo. A gente tem um histórico aqui em São Paulo, especificamente, da exposição de 1951 do Álvaro de Moya. Primeira moto. Mas é uma exposição que, evidentemente, pouca gente viu, uma vez que ela aconteceu já há quase 70 anos. E também ela aconteceu, ainda era de ouro. Então, tudo que veio depois daquilo não estava contemplado ali, evidentemente. Tinha espaço, então, e eu acho que até uma certa urgência de fazer uma exposição que cobrisse tudo isso. Foi o desafio que eu assumi. Contar a história das histórias em quadrinhos, literalmente desde o início. A exposição começa aqui com uma caverna com desenhos rupestres.
E é ali que a gente começa a contar a história dos quadrinhos até hoje. Eu me arrisco a dizer, com certeza, que esse daqui talvez é o maior evento de quadrinhos, assim, da história dos quadrinhos realizada no Brasil, né? O que você acha? Eu acho que realmente com uma exposição com essa envergadura, com essa quantidade de acervo, são 600 itens, com a quantidade de conteúdo. Tem muitos textos, um trabalho de pesquisa muito amplo feito pelo Érico Assis e pelo Franco de Rosa, e com a minha contribuição também, para produzir todos esses textos. E um terceiro pilar é o projeto tipográfico. Então é uma exposição bastante imersiva, muito no estilo que o MIS tem para as exposições deles, e tudo isso foi reunido para poder contar essa história. Antigamente, quadrinhos era basicamente gibi e tiras para jornais. Hoje a gente percebe que existe uma abrangência muito grande envolvendo praticamente todas as mídias. Como você enxerga essa evolução? Os quadrinhos, aqui no Brasil em especial, a gente está vivendo uma era de ouro. Tem uma produção muito grande, muito diversa em temas. Então a gente encontra quadrinhos de super-heróis, mas também de terror, quadrinhos de gênero, quadrinhos LGBT, quadrinhos biográficos. A gente tem tudo isso sendo produzido aqui no Brasil. Isso é excelente porque também faz com que a gente consiga atrair um público também muito diverso. As pessoas que eventualmente acham que quadrinho é só super-herói e descobrem que é mais do que isso, encontram ali um ponto de diálogo com essa mídia. Então ficam mais propensas a comprar uma história, comprar uma HQ, começar a ler com mais frequência. A proposta da exposição também passa por aí. Quando a gente apresenta tudo o que se produz de histórias em quadrinhos de um ponto de vista brasileiro e coloca produção europeia, mangás, quadrinhos eróticos, quadrinhos brasileiros, quadrinhos infantis, quadrinhos de terror, também as tiras, como a gente mencionou, a gente deixa claro para as pessoas que quadrinho não é só isso ou aquilo, quadrinho é qualquer coisa, porque quadrinhos é uma mídia, não é um gênero. E dentro de uma mídia cabe qualquer gênero. Então, essa força dos quadrinhos e essa flexibilidade, a possibilidade de ter tantos gêneros dentro de uma mesma mídia, ajuda a atrair mais público. E a exposição serve para mostrar isso para todo mundo. A gente nota que a pessoa que não é aficionada nos quadrinhos ela fica muito presa nessa questão do super-herói americano, talvez por força desses personagens e tal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre outros tipos, né, como o quadrinhos europeu, que tem uma força incrível, né? E como que você também dá uma posição sobre isso para nós? A gente lê e tem acesso a quadrinhos norte-americanos, né, de super-heróis, principalmente, aqui, basicamente desde que eles iniciaram lá. Então, desde a década de 40, a gente tem uma publicação regular aqui no Brasil de quadrinhos de super-heróis. Em grandes editoras como Abril, Panini, antes Block, Ebal. Então, geração após geração teve acesso a esse tipo de conteúdo. Então ficou muito cristalizado na cabeça do brasileiro de que super-herói é quadrinho e quadrinho é super-herói. Mas vai muito além. Na exposição a gente fala dessas diferentes áreas. São mais de 15 espaços temáticos, sendo que os espaços que falam de super-heróis são basicamente dois, que é uma sala de DC Comics e uma sala de Marvel Comics. Eles ainda aparecem em outros espaços, mas não são espaços dedicados. Essa proporção 2 para 15 dá uma boa noção do espaço que quadrinhos têm, ou melhor, que super-heróis têm dentro dos quadrinhos como um todo. Nós temos uma sala para falar das origens do quadrinho aqui no Brasil. A gente fala especificamente de Ângelo Agostini, salas específicas para Maurício de Souza, para Ziraldo, para quadrinhos eróticos, para quadrinhos europeus, para mangá, todos os latinos. Dentro mesmo de Estados Unidos é muito mais diverso do que somente Marvel e DC. Tem Disney, tem as tiras, tem Garfield, tem Hanna-Barbera, tem Conan, que não é nenhum nem outro. Então tudo isso é apresentado dentro da exposição justamente para mostrar essas diferentes facetas. E super-herói, para quem vem procurando super-herói, vai encontrar, mas estão lá no final. Porque eles estão dentro desse contexto e estão dentro da área de quadrinhos americanos, que é onde a exposição termina. Então,
acho que o grande recado que a gente passa para o público que vem visitar a exposição é justamente esse. Quadrinhos é muito mais do que a pessoa acredita. Mesmo que ele seja uma pessoa que só gosta de quadrinho europeu, para não falar de super-heróis, que só gosta de quadrinho europeu ou só gosta de mangá, ele vai descobrir que é muito mais do que isso. Falando um pouco agora de mercado, nós tivemos recentemente o lançamento de um filme, né, baseado num super-herói brasileiro, né, o Doutrinador, do Luciano Cunha, né? Você acha que isso é um vislumbre aí para uma abertura do mercado nacional? Acho que isso ajuda a popularizar. A gente teve o caso do Luciano, né, com o Doutrinador. Teve um filme chamado Motorrad, que não era uma história em quadrinhos, mas o roteirista é um quadrinista, que é o Danilo Beirute. A gente tem um filme de Laços estreando aqui nos próximos meses, que é baseado na HQ do Vitor e da Luciana Cafage. Então, acho que o cinema está descobrindo, o cinema brasileiro está descobrindo uma fonte de ideias nos quadrinhos. Isso é ótimo. Os filmes, mesmo os brasileiros que têm uma série de desafios, eles contam com verbas publicitárias e uma repercussão na mídia que muitas vezes os quadrinhos não têm. Então isso joga uma luz sobre a produção de quadrinhos que é muito bem-vinda. Eu vou fazer um paralelo com os quadrinhos e com os filmes da Marvel. Quem imaginaria que a quantidade de pessoas que sabem hoje quem é o Homem-Formiga? Quem proporcionou isso não foram os quadrinhos da Marvel, mas foram os filmes, né? Então são verbas publicitárias muito poupudas, é uma cobertura de mídia muito, muito intensa, que faz com que esses conteúdos sejam mais conhecidos. Mesmo personagens mais famosos como o Doutor Estranho, é um personagem na vertical de quadrinhos da Marvel, é um personagem B. Só que na hora que entra um filme e uma verba publicitária de promoção desse mesmo filme, faz com que ele seja A em termos de conhecimento do público em geral. Então, essa associação quadrinho-cinema é muito bem-vinda. Não só nos quadrinhos lá fora, mas para os nossos quadrinhos brasileiros aqui. Então, a tendência é isso aumentar e que aumente mesmo. Todo mundo se beneficia. A gente não tem que ficar exportando muito os nossos desenhistas, né? Pois é, os quadrinhos brasileiros eles têm bastante espaço para a gente crescer bastante, e eventos como a CCXP são uma grande plataforma para a divulgação dessa produção e também para a venda dessa produção, que é igualmente importante. Os quadrinistas precisam vender o seu material para poder se refinanciarem, para continuar produzindo e continuar criando coisas novas. E como é que é essa coisa de gerenciar os artistas? É um trabalho que eu faço desde 2013 com a Chiaroscuro Studios, mas que meu sócio Joe Prado já faz há bem mais de uma década. A gente tem uma tradição aqui no Brasil de uma qualidade de produção gráfica muito grande, desde muito tempo. Especificamente no mercado americano, que acaba sendo quase que o mercado de super-heróis, isso vem desde a década de 90. Nomes como Mike Deodato, Marcelo Campos, eles trabalham já há muito tempo. Hoje em dia, a Chiaroscuro Studios representa 60 artistas. Desses, somente 3 não são brasileiros. E a gente trabalha principalmente para o mercado americano. Por mês, são, em média, 35 revistas em quadrinhos que a gente produz. Algumas somente com arte de capa, mas várias com desenho, arte final e cor da revista inteira. Por ano, a gente produz mais de 7.500 páginas de quadrinhos. É muita coisa. E 35 revistas mês, por ano, dá 400 revistas. É muita coisa também. E isso tudo faz com que a gente tenha uma presença cada vez maior no mercado externo, que é um mercado muito competitivo. Se a gente pensar, a DC Comics lança por mês, em média, 60 revistas. Isso significa que eles têm, em média, 60 desenhistas, 60 arte finalistas, uns 30 coloristas. Um colorista consegue dar conta de mais de uma edição por mês. Quando a gente vê o percentual, a fatia do mercado de brasileiros que estão atuando nesse mercado, é muito grande, porque é um mercado global. Essas 60 vagas, esses 60 lápis que vão ser empunhados ali, são disputados no mundo inteiro. Tem brasileiros, tem americanos, tem filipinos, tem italianos, todo mundo querendo pegar essa vaga. E a gente consegue manter um share de mercado ali muito, muito grande regularmente. Tem a ver com o nosso trabalho, da Chiaroscuro Studios, enquanto agência, mas tem muito a ver com a qualidade do trabalho dos artistas que a gente representa.
Qualidade essa que a gente também percebe em outras produções. O Articelli da CCXP, em 2018, teve 540 artistas. Mas essas vagas foram disputadas por 1.175 quadrinistas. É muita gente. E essa produção é cada vez maior. E em sendo maior, a qualidade também aumenta. Né? Para ocupar uma vaga na Chiaroscuro Studios ou na CCXP, a concorrência é cada vez maior. Então, a pressão por uma qualidade cada vez maior também é crescente. Isso é bom. O mercado vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando. Eu queria que você desse alguma dica para a galera aí que está começando aí no desenho, aí, que pretende ingressar nessa área, ou já trabalha, ou enfim. Qual é a dica que você daria para essa moçada? Eu acho que a dica que eu vou dar é a mesma que a gente passa para os artistas da Chiaroscuro. É importante estudar sempre. É importante buscar novas referências. Se você gosta de mangá e quer fazer mangá, leia também quadrinho europeu. Leia também quadrinho americano. Isso essa mistura de referências que leva à evolução do que quer que seja, de qualquer mídia, de qualquer vertente cultural, de qualquer tipo de trabalho, mesmo que o cara seja um engenheiro. É importante que ele leia um livro sobre uma literatura de ficção científica. Isso ajuda a ampliar o repertório da pessoa. Então, buscar referências o tempo inteiro é fundamental para um artista e não ficar fechado no próprio nicho. Gosta só de mangá? Gosta muito de mangá? Ok. Vá assistir um filme de neorrealismo italiano. As referências, elas vêm de qualquer lugar. É importante ampliar o repertório. Isso é fundamental para qualquer um. E vir uma exposição como essa aqui do MIS também ajuda muito a ampliar o repertório, porque você encontra não só essas diferentes vertentes dos quadrinhos, mas tem acesso a coisas que são muito raras, do tipo, não é qualquer lugar que você encontra o original do Príncipe Valente, não é qualquer lugar que você encontra um esboço do Moebius, não é qualquer lugar que tem 3 artes originais do Alex Ross no mesmo espaço. Então é uma oportunidade muito rica para, de novo, ampliar o repertório. A pessoa vir aqui e entender em que mercado ela está querendo entrar, ou em que mercado que ela já está, e como que ele caminha em diferentes regiões, em diferentes gêneros. Então é uma experiência muito rica aí que essa geração está tendo a oportunidade de conhecer. É uma janela de oportunidade razoavelmente pequena, são 5 meses de exposição aqui no MIS. A gente já está chegando na metade desse período. Ela fica até o final de março de 2018. Então venham mesmo. E uma novidade é que já está disponível também o catálogo da exposição, que registra boa parte desses itens que estão aqui e muito do conteúdo que tá exposto na forma de textos. Então, ficam essas 2 dicas aí. Legal. Olha, então agora, gente, vamos passar a mostra. Vamos ver essa grande mostra, né? Agradeço ao Ivan por nos ter recebido, tá? A nossa equipe, e sucesso nas suas próprias experiências e empreitadas. Tá bom? Obrigado.